Vamos com o quadro Giro Entrevista desta sexta-feira. Temos o prazer, mais uma vez, de receber em nossos estúdios o Capitão Cassiano. Capitão Cassiano conosco, comandante da Polícia Militar, hoje para a gente abordar, sobretudo, temas ligados ao domingo, dia da eleição, e o papel, claro, das forças de segurança, em especial da Polícia Militar, para garantir, né, uma votação, uma eleição tranquila, segura, para todos nós aqui de Santa Cruz e região também. Capitão, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É uma satisfação muito grande estar na Rádio Alternativa FM, 104 FM, podendo conversar com a população de Santa Cruz do Rio Pardo e região e explicar como que vai ser desenvolvido os nossos trabalhos no dia da eleição e no dia que também antecede. Aliás, boa tarde também ao Dário Miguel conosco na bancada, beleza, Dário? Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, ao nosso convidado, Capitão Cassiano, para você ligado no rádio na 104 e conectado conosco também com as imagens no portal Diário Cidadão. Capitão, haverá um trabalho específico nas horas que antecedem, no dia da eleição também, mas a Polícia Militar já em conjunto, imagino, com a Justiça Eleitoral, já começou as suas atividades há alguns dias. Até o momento, qual tem sido o papel da Polícia Militar até este momento desse período eleitoral? Nós já participamos, só para o ouvinte entender, né, a companhia daqui de Santa Cruz do Rio Pardo, ela compreende 7 municípios e 2 municípios, que é Timburi e Olho, apesar de ele estar na circunscrição de Santa Cruz do Rio Pardo, eles estão na jurisdição do cartório eleitoral de Piraju. E então nós já participamos de reuniões junto com os juízes eleitorais, tanto de Piraju quanto daqui de Santa Cruz do Rio Pardo, para definir algumas questões relativas à segurança, não só no dia da votação, mas também das urnas. Perfeito. A partir deste momento, estamos aí a poucas horas do pleito. O que muda, capitão, em termos de legislação, que a população tem que estar atenta nessas horas que antecedem e no dia também? Bom, o que até algumas pessoas já me ligaram, né, perguntando, é a respeito da lei seca. Sim. Que sempre foi uma tradição aqui no Brasil, que no dia do pleito, seria no dia 2 de outubro, não a proibição de vender bebida alcoólica. Essa lei seca, ela acontecia em razão de uma portaria do Tribunal Superior Eleitoral que proibia a venda e comercialização de bebida alcoólica no dia do pleito. Essa portaria não existe mais, então o consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas está autorizado no dia dia 2 de outubro, que é o dia da votação. Porém, eu sempre relembrar, né, a melhor oportunidade do cidadão exercer a sua democracia, que é pelo voto. E aí ele tem que ter noção também de não exagerar no consumo de bebida alcoólica e acabar perdendo a possibilidade de exercer o seu direito, que deve ser exercido como cidadão. Segunda questão é relembrar que, além da questão eleitoral, nós ainda temos a possibilidade de fiscalização de trânsito. Sim. Então, tomar cuidado quanto a isso. Outra questão que também se faz necessário, mas e prisão em flagrante? Pode prender? Durante o período eleitoral, 24 horas antes e 24 horas depois, não se pode fazer prisão por mandado de prisão. Então, se eu abordar um cidadão que está procurado pela justiça com mandado de prisão, ele não será preso. Porém, se esse outro cidadão qualquer vir a praticar um ato delituoso e preso em flagrante, o flagrante vai ser lavrado de forma dentro da normalidade, como se não tivesse no período eleitoral. E é importante explicar esse detalhe, porque a gente escuta muitas vezes a frase: durante este período nenhum brasileiro pode ser preso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? A explicação foi muito bem feita pelo senhor. A gente tem que diferenciar de prisão por condenação e a prisão em flagrante, que é quando o cidadão ou o indivíduo pratica aquele ato que é enquadrado num dos artigos aí do Código Penal ou do Código de Trânsito Brasileiro. Nessa questão da lei seca, não existe, portanto, no estado de São Paulo, né, essa proibição, pelo que eu entendi, né, capitão, da venda de álcool no dia. Mas um tipo de caso, até foi o Dário Miguel que me contou, ele tem mais experiência na cobertura de eleições, que certa feita havia um cidadão que foi até um local
local para votar e nitidamente estava embriagado. E até causando ali um tipo de mal-estar, problema. A gente sabe que é o domingo, às vezes as pessoas se juntam em família, tomam alguma coisa a mais. Essa pessoa, ela é retirada do local de votação, ou por ser um dia especial, digamos assim, ela tem que ter o direito dela garantido de votar. Como é que já aconteceu algum caso? Excelente pergunta. Vamos lá, a questão, né? É direito dele votar, porém é direito de toda a população também exercer o seu direito de voto. Claro. E o direito de um nunca vai se sobrepor ao direito de uma comunidade. Sim. Então, se ele estiver ali causando problema, alguma coisa, nós teremos policiais militares em todos os pontos de votação. O mesário que presenciar algum problema, alguma questão que foge da normalidade, sim, cause um transtorno ali para o pleito, ele pode solicitar o apoio da Polícia Militar e esse cidadão vai ser retirado. Isso não há problema nenhum. Capitão, duas questões. A primeira, a embriaguez ao volante é um flagrante. É flagrante. Sendo flagrado, embriagado ao volante, responde e ficará preso à disposição da Justiça. Ficará preso à disposição da Justiça, mesmo sendo durante o período de pleito eleitoral. Digamos que assim, as madrugadas, a gente sabe que as pessoas acabam ingerindo bebidas alcoólicas sempre nas madrugadas, principalmente aos finais de semana. Ou seja, um cidadão ele é preso embriagado ao volante por volta de 5 da madrugada. Significa que dificilmente ele vai voltar no domingo. Pode ser que, dependendo do caso, não dê tempo às vezes de fazer uma audiência de custódia, pode ser que passe aí do outro dia e pode ser que ele perca o voto. Então, vamos deixar bem orientados, né? E outra coisa, né, que a gente tem que relembrar. As urnas serão distribuídas na sua maior quantidade, algumas serão distribuídas no próprio domingo, mas a sua maior quantidade aqui no cartório eleitoral de Santa Cruz do Rio Pardo será distribuída as urnas para Bernardino de Campos, São Pedro do Turvo, Ipaussu, Espírito Santo e Santa Cruz. A partir da distribuição dessas urnas, que ocorrerá em veículos cedidos ou pela municipalidade à Justiça Eleitoral, todos esses veículos sairão do cartório eleitoral escoltados por viaturas da Polícia Militar. Sim. E durante a instalação, a viatura também fará a escolta e após o término da instalação teremos um reforço operacional de policiais militares para fazerem a segurança desses pontos de votação. Então, relativamente, a pergunta vem a calhar porque teremos um número maior de viaturas do que normalmente nós temos no dia a dia. Capitão, esse exemplo que o Diego deu, eu conversei com ele fora do ar, numa cobertura nas eleições aqui em Santa Cruz, Escola Leônidas. Esse cidadão santacruzense, ele chegou para votar. Eu não sou policial, mas é normal você acompanhar o trabalho da Polícia Militar quando acaba constatando a pessoa ali com um andar cambaleante, fala pastosa, enfim, esse cidadão estava, mas não atrapalhou, teve uma certa dificuldade ainda para subir as escadas da Escola Leônidas, foi lá, votou e todo mundo que conversava com ele era nítido que ele estava embriagado. Ele não causou nem um alvoroço pelo local. Acontecendo isso, infelizmente, no próximo domingo em Santa Cruz, qual é a orientação da Polícia Militar, do capitão da Polícia Militar para os policiais? Entendi, vamos lá. Uma questão o cara estar embriagado e causar problema, causar um transtorno, prejudicar que as demais pessoas exerçam o seu direito de voto. Outra coisa é o cara estar embriagado, mas ir lá, talvez cambaleando, fazer a votação, se ele tem condições de apertar a tecla lá e ele enxerga e consegue votar ou anular, isso é problema dele, e entendo que isso daí não deve ser ter uma atitude mais enérgica da Polícia Militar por essa parte. Desde que ele não cause nenhum transtorno ao pleito eleitoral, isso é tranquilo. Mas se ele durante o deslocamento dele entre a parte externa das escolas e até o período causar um transtorno, ele vai ser retirado. Até porque, pelo que eu entendi, né, capitão, em si não se trata de inibir o consumo do álcool, até porque não tem lei seca. Se o indivíduo está meio borracho, mas não causa transtorno a ponto de atrapalhar a votação, essa daí. Pode ter uma pessoa lúcida, não tomou nada, mas se causar um transtorno também por outro motivo, da mesma forma, vai ser retirada. O problema é atrapalhar o resto. Com certeza. A gente acaba entrando no quesito do álcool, claro, né? Claro. Porque normalmente essas pessoas que causam alguns transtornos, sim, sem dúvida, anteriormente eles consumiram algum tipo de bebida alcoólica. Não é normal uma pessoa em sã consciência ficar causando transtorno. Mas você exemplificou muito bem. Se ele estiver são e
causando transtorno, pode ser retirado da mesma forma. Tem uma recomendação que a pessoa que vai votar no próximo domingo, ou seja, o eleitor, ele não pode chegar na cabine de votação com o celular. Digamos que a gente sabe, em Santa Cruz do Pardo, toda a nossa região, tem aquela pessoa que acaba insistindo e não admite deixar o celular com alguém. Acontecendo isso, qual seria o passo do mesário? Vamos lá, vamos explicar melhor essa questão. A urna eletrônica, ela fica numa mesa e numa cabine de papelão que todo mundo sabe que é cedido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nenhum cidadão, ao votar, poderá levar o seu celular para a urna eletrônica fazer a sua votação. Porém, a outra questão é que nenhum mesário também terá contato com o celular do cidadão. O que o Tribunal Superior Eleitoral fez? Haverá uma mesa próximo ao local de votação, onde o cidadão deve depositar o seu celular, ele vai ficar ali, nenhum mesário, nenhum funcionário, uma pessoa nomeada pelo Tribunal Superior Eleitoral vai ter contato com esse telefone, ele vai lá, faz a votação, volta, colhe seu celular e vai embora. É essa a orientação. Ah, mas eu não quero entregar meu celular. Você não está entregando o seu celular para ninguém. Você vai depositar o seu celular num ambiente, num local que está às suas vistas e ninguém mais vai ter contato com ele. Ah, mas eu não vou fazer isso. A orientação que, não para a Polícia Militar, mas sim da Justiça Eleitoral, é que o indivíduo não poderá exercer o seu direito de voto. Causando algum tumulto no local, a Polícia Militar a Polícia Militar poderá ser acionada sim e tentar intermediar a situação, mas se não tiver jeito, aí vai ter que ser convencer o cidadão a deixar o local mesmo sem exercer seu direito de voto. Também acho importante orientações, capitão, sobre a questão da boca de urna. Isso sabidamente e há muito tempo sedimentado que isso não pode acontecer. Nas últimas semanas circularam informações sobre o tipo de vestimenta que o eleitor pode ou não utilizar no ato de votar. E tem uma distinção importante, vou deixar que o senhor explique, né? É uma coisa a pessoa estar individualmente com algum tipo de roupa, outra coisa é ela estar em conjunto com várias pessoas demonstrando algum tipo de ato. Queria que o senhor explicasse pra gente de que forma pode ou não se vestir, né? Se tem alguma proibição de se vestir no caso das eleições. O cidadão que for votar, desde que seja a manifestação individual e silenciosa ou pacífica, silenciosa e pacífica, ele pode estar usando camiseta do seu candidato preferido, bottom, bandana, boné e exercer o seu direito de voto utilizando essa vestimenta. Sim. O que ele não pode, o senhor muito bem exemplificou, é ficar em proximidades aos pontos de votação, aglomerados, usando um grupo de 5, 6 pessoas, usando a camiseta de um determinado candidato, e aí você percebe que há uma aglomeração. Isso, se eles pararem alguém e for flagrado pelo policial militar ou por algum fiscal de um partido contrário, pode ser entendido como boca de urna e eles podem sim sofrer as consequências da lei. Ou seja, eu quero ir com a camisa do Brasil, com uma bandeira do Brasil, ou uma camiseta com o partido ao qual eu me associo ideologicamente. Individualmente eu tenho esse direito, vou tranquilo. Isso mesmo. Eu não posso me juntar com outras pessoas, dar essa conotação de boca de urna. De boca de urna. É isso mesmo. É uma explicação. Muito bem, acho que ficou muito bem explicado para os ouvintes. Muito bem. Dário Miguel? O trabalho da Polícia Militar, trabalho de campo da Polícia Militar. Em outras eleições, é claro que sempre os policiais militares acabam cruzando com a gente, que estamos a trabalho também. Mas nesse ano específico, devido a muitos comentários, né? Nem todos verdadeiros, mas há muitos comentários, tem uma preocupação maior da Polícia Militar, em especial para a nossa cidade, capitão? Para a nossa cidade, não. Saiu até um mapa, né, do Tribunal Regional Eleitoral relacionado às sessões eleitorais com vulnerabilidade. E na área do 31º Batalhão não tem nenhum município, nenhum que está selecionado, mas realmente a sua pergunta veio a calhar. Esse ano os ânimos estão mais aflorados, tanto na instituição Polícia Militar, em relação à questão do que está em jogo, né? Você sabe que os ânimos da população em si, a polaridade que causou no país em relação à votação, então nós estamos sim mais cautelosos para trabalhar nessa eleição.
Há uma parceria em curso da Polícia Militar com a Prefeitura, que é a atividade delegada, e pelo que a gente acompanha, já colhendo frutos muito benéficos para a cidade. Através da atividade delegada, alguma atuação para as eleições? Um aumento de efetivo, viatura, ou nada relacionado a isso? Não, porque 100% do meu efetivo estará empregado nas eleições. Entendi. Então, no dia amanhã, que é dia 1º, e no dia 2, não tem ninguém escalado em atividade delegada, porque já vai estar todo mundo no trabalho. Nas redes sociais, capitão, eu creio que é de conhecimento de vocês, até porque são atentos a tudo isso. Nas redes sociais, alguns comentários sobre um possível ataque de uma facção criminosa justamente no dia das eleições. Chegou para o capitão, para o comandante da Polícia Militar de Santa Cruz, da nossa região, e qual seria o posicionamento? A informação que a gente tem, chegou essa informação, fomos conversar com pessoas que têm ligação, um contato mais direto com os presidiários, conversamos com diretores de presídio, isso daí, mas essa informação não se confirma, não. É um fake news. É fake news. Ao longo das últimas eleições, ou pelo menos das quais o senhor participou, dá para avaliar se tivemos ocorrências dignas de nota em Santa Cruz do Rio Pardo, ou geralmente o pleito aqui ele transcorre de maneira mais pacífica? O que o senhor pode trazer para a gente de experiência de outras eleições? Em Santa Cruz do Rio Pardo, as eleições ocorrem com bastante tranquilidade, não vemos problemas, né? Mas nas eleições municipais, alguns municípios ela é mais acalorada, né? Tem muita coisa em jogo, claro. A influência da prefeitura em relação aos munícipes é muito maior, e então isso daí acaba acontecendo. Mas essa eleição que é geral, porque são muitos candidatos, votaremos para federal, estadual, senador, governador e presidente, nessa sequência exatamente. E há um distanciamento dos candidatos em relação ao público em geral, dos votantes. Enquanto nas eleições municipais Elas costumam ser mais quentes mesmo. Costumam ser mais quentes. Mas em Santa Cruz do Rio Pardo sempre foi muito tranquilo. Agora, nós sabemos que aqueles representantes daqueles candidatos da nossa cidade, da nossa região, são vários aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. De repente eu sou um candidato e estarei votando aqui em Santa Cruz, na nossa região também. Como candidato, eu tenho que votar e voltar para minha casa, ou posso conversar ali com a minha população? Lógico que pode conversar. Essa proibição não existe, né? O que ele não pode é levar um grupo de pessoas a aglomerar próximo aos pontos de eleição. Mas se ele estiver conversando com a população, não tem problema nenhum. Algumas perguntas já chegando aqui, inclusive uma curiosa do nosso amigo Jabá. Inclusive mandou uma foto sua mais cedo durante o programa de esporte. Um abraço pro Jabá. O Jabá tá perguntando, capitão, se vai poder ter troca de figurinhas na praça no dia da eleição. Tá bombando, né, os domingos ali. Ele tá perguntando se vai poder ter troca de figurinhas aí. Obviamente que isso não haverá problema nenhum. A gente sabe que os álbuns, né, da Copa do Mundo, a molecada pelos 2 anos que passaram fechados. Sim, lógico. E inflacionou muito essa coleção. Não só a molecada, né? Os papais também, né? Eu que o diga. Mas, então isso é tranquilo, viu, Jabá? Capitão, uma pergunta também. Ontem fizeram essa pergunta para mim, é claro que eu respondi, mas somente para oficializar, aquelas pessoas que acabam batendo aquele futebol, aquela bolinha, domingo pela manhã, domingo à tarde, normal também, normal, né? Isso daí não tem problema nenhum. As atividades do dia a dia nosso devem continuar rotineiras como elas são, com alguns cuidados, obviamente, já nos posicionamos aqui, mas o dia a dia do cidadão deve permanecer e torcer para que o melhor candidato vença. Ações da Polícia Militar, sempre quando comparece aqui em Santa Cruz, helicóptero Águia, há uma movimentação muito grande, a expectativa da nossa população. Para essa eleição no próximo domingo, na nossa região, teremos a presença também da aeronave do Águia? Vamos lá para a população saber. A Polícia Militar ela é dividida em 10 grandes comandos do interior. E os 10 grandes comandos, cada grande comando possui uma aeronave posicionada no município de maior projeção, que aqui no nosso grande comando fica em Bauru. Então nós temos uma aeronave em Bauru. Se precisar de apoio de determinada ocorrência,
qualquer policial militar pode acionar o helicóptero e ele virá. Mas isso daí é de acordo com a necessidade. Eu não posso acionar um helicóptero, eu quero que o helicóptero sobrevoe aqui a minha cidade. Não é assim que funciona. Então, não tem planejamento de voo rotineiro da aeronave aqui na nossa cidade, mas se der uma ocorrência que houver necessidade da utilização do helicóptero, ele virá. Na linha do momento político mais encrespado, polarizado, o que denota realmente uma preocupação, uma atenção maior, imagino, sobretudo das forças de segurança, eu queria perguntar, capitão, sobre o pós-eleição, né? O pós-apuração. A coisa está em aberto, a gente não sabe se teremos segundo turno ou se teremos uma eleição definida em primeiro turno. Se houver apenas primeiro turno, a gente já pode ter pessoas ou comemorando ou alguns insatisfeitos indo para áreas públicas, espaços públicos que são conhecidos do município, a Avenida Tiradentes e tal. Existe também já um pensamento nesse sentido, um planejamento para acompanhar se tivermos aglomerações após, né, a votação. O que a Polícia Militar pensa a respeito? Muito bem empregado, você tratou de planejamento. Né? Na doutrina militar a gente chama de contingenciamento, plano de contingenciamento. E já há um plano de contingenciamento para caso haja alguma anormalidade após as eleições. E de acionamento, inclusive, de policiais que estariam de folga para retornar para o serviço ativo. Perfeito. Confirmando a hora certa, 12h53, convidado de hoje no jornal Giro de Notícias, Capitão Cassiano, comandante da Polícia Militar. Estamos falando sobre eleições 2022 e sobre a atuação, claro, da Polícia Militar para garantir uma eleição ordeira, pacífica e com segurança a todos os santacruzenses em especial. Sobre a eleição, você tem mais alguma pergunta, Dário? Somente mais uma pergunta, o capitão já falou sobre isso, mas somente para que o nosso ouvinte possa entender, até porque existe essa preocupação devido a essa polarização sobre a questão das urnas, né? Tantas coisas que a gente acaba ouvindo neste momento, mas o senhor já deixou bem claro um trabalho específico, né, de acompanhamento antes e depois da votação aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. A preocupação de muitas pessoas em relação a tudo isso, das urnas, enfim, a Polícia Militar de Santa Cruz tem uma atenção especial da maneira que ela está fazendo agora nesse ano, nessas eleições, é semelhante a algumas que já aconteceram no passado, ou esse ano, nessa eleição, necessariamente, é um trabalho totalmente diferenciado? Não, o trabalho é igualzinho, né, ao que nós já fizemos. Eu já estou aqui na companhia desde 2008, então, no mínimo 14 anos, nós já passamos por 7 eleições. Já estamos bastante tarimbados em relação a isso. Não altera muita coisa em relação aos anos anteriores. O que a gente percebeu que alterou foi a tensão, tá? A tensão da instituição, a cobrança, mas como está 100% do efetivo empregado, não tem muito mais o que ser feito. Todos os nossos meios disponíveis estão sendo colocados à disposição dessa eleição. Só para o cidadão entender, nós temos 25 pontos de votação aqui na segunda companhia. Vai desde Óleo, Timburi, Lajeado, Batista Botelho, Espírito Santo, Bernardino, Pauçu, São Pedro. Sim. E Santa Cruz e Rio Pardo. Todas as férias e todas as licenças prêmio dos policiais foram sobrestadas. Sobrestadas o que significa? Ele está de férias, nesses 2 dias, sábado e domingo, ele volta a trabalhar, depois ele volta a gozar as suas férias e esses 2 dias é compensado posteriormente. Eu acho que uma pergunta que pouca gente faz numa entrevista como essa os policiais fazem uma escala para poder votar também? Boa pergunta, né? O policial também está trabalhando ali, todo mundo atento, mas tem um momento para poder votar. Né? Excelente pergunta. Como é um direito de votação, nós temos que preservar esse direito do policial também manifestar o seu voto. Então, para explicar isso, nunca tinha me feito essa pergunta, parabéns. Que acontece? O horário da votação ele é das 8 da manhã às 5 da tarde. O policial militar, por questões de escolta de urna, muitas vezes, o nosso horário de entrada de serviço vai ser às 6 horas da manhã, inclusive esse que vos fala. 6 horas da manhã ele trabalha até o meio-dia. Aí no período da tarde é o horário que ele vai exercer o seu direito de voto. Sim. E a contraponto, outra
pessoal vai entrar ao meio-dia até o término da votação. Então, De esse manhã. pessoal que vai trabalhar à tarde tem o horário da manhã para exercer o seu voto. Bacana, curiosidade, é importante para a gente saber também. Uma outra pergunta que chegou aqui no nosso WhatsApp é do nosso amigo Dalmati sobre mudança na feira livre. Não vai Sim. ser na Carlos Queiroz, é isso? Sempre era realizada ali. Isso. Agora não. Na verdade, hoje ela é realizada também na Praça São Sebastião. Na São Sim. Sebastião, perdão. Isso. E ela não será realizada devido à movimentação da eleição no próximo domingo. Sim, nas proximidades da Câmara de Vereadores e do Corpo de Bombeiros. Vai ser ali então a feira no Sim. domingo. Na Coronel Clementino Gonçalves. Na Coronel né? Clementino Gonçalves. Beleza. Eu queria aproveitar a presença do capitão também para falar um pouco sobre a atividade delegada. A gente já tem uns minutos aqui, a gente tem acompanhado, conversado com pessoas ligadas à administração municipal, conversado com cidadãos, sobretudo de alguns pontos da cidade que eram alvos constantes de reclamações. Olha, a gente está tendo problema aqui e tal. E o feedback tem sido muito positivo. Hoje, com a sua presença, a gente quer ouvir também a Polícia Militar. Qual a sua avaliação até aqui dessa parceria, capitão? Também é positiva? Bom, isso me contenta muito, essa colocação que você fez agora anteriormente, né? Se você está ouvindo isso, a gente fica muito contente e lisonjeado com isso. Mas o feedback que nós estamos tendo também é muito bom. Aumentou a efetividade, a presença de viaturas da Polícia Militar no município, isso daí é claro, não tem como esconder. E isso daí traz mais sensação de segurança, diminuição de índice criminal, resolução muitas vezes de eventos criminosos que aconteceram. Só para o ouvinte ter uma ideia, aquela metralhadora que foi apreendida no Posto Café, Sim. Quem apreendeu são 2 policiais que estavam de atividade delegada. Então não tem como negar o resultado positivo de uma ocorrência dessa e tantas outras que foram desempenhadas pela Polícia Militar. Isso é fato e nós temos um apoio muito grande da Prefeitura. As portas foram abertas para nós, porque tem locais que não é tão fácil assim, mas em Santa Cruz a facilidade de tratamento em relação à delegada foi muito ampla, né? E também a questão da aquisição de 2 veículos também para atividade delegada, coisa que nos 12 municípios que compreendem o batalhão é o único. Capitão, existe uma conversa do comandante da Polícia Militar de Santa Cruz com o chefe do Poder Executivo, ou seja, o prefeito Diego Cingolani, em relação ao cronograma? Cronograma da atividade? Existe. Quem trata diretamente com isso, na verdade, não é o prefeito, e sim o vice-prefeito. Toda questão que tem que ser debatida diretamente com ele, e tem sido da melhor forma possível, tanto a resolução das questões que aparecem, como também da apresentação de resultado e também do feedback do vice-prefeito em relação ao serviço, tem sido da melhor forma possível. E eu acompanhei algumas ações denominadas delegadas, a participação grande da Polícia Militar de Santa Cruz na região central, precisamente na Euclides da Cunha, no local onde tem várias aglomerações de jovens de Santa Cruz, principalmente nos finais de semana. Ali teve um consenso ou foi um pedido da Prefeitura também, uma orientação da Polícia Militar? De que forma vocês chegaram nisso tudo? Ali há uma grande reclamação da vizinhança em geral em relação àquele estabelecimento. Aquele estabelecimento, por hora, não tem alvará de funcionamento, e nós levantamos isso junto com a Prefeitura, e foi uma iniciativa minha pedir aquela operação. Aí eu solicitei o concurso da Prefeitura Municipal para que participasse. Uma parte do efetivo da Polícia Militar estava escalado de atividade delegada, a outra parte veio como reforço de Ourinhos, da Força Tática de Ourinhos. E aí desenvolvemos aquela operação. Tem outros locais, é claro que o senhor não precisa revelar, a gente sabe enquanto cidadão, mas que aglomerações e mais aglomerações. Esse tipo de atividade também vai acontecer nos próximos meses, nos próximos dias, nesses locais? Todo local que ele traz um transtorno para a comunidade que mora na região, ele deve ser alvo de fiscalização do poder público. A Polícia Militar não é diferente, e a Prefeitura também não pode se eximir da responsabilidade que ela exerce muito bem. Então, se tiver alguma localidade, sim, não tem problema nenhum a gente desenvolver e desempenhar outras operações nos mesmos moldes daquela que foi desempenhada. Com as 2 viaturas a mais, prefeito santacruzense
confidenciou durante uma entrevista sobre essa possibilidade também, esse investimento na segurança em Santa Cruz do Rio Pardo. Mas a questão de números, todos os policiais eles podem aderir a essa atividade delegada e se tem um número limite, ou seja, já atingiu aquilo e com as viaturas abre mais vagas? Não. Vamos lá. O que acontece? A solicitação das viaturas foi em razão do quê? As viaturas na sede da companhia, elas são atreladas ao efetivo. Então, a quantidade de efetivo vislumbra-se uma quantidade de viaturas. E aí, a quantidade de atividade delegada iria sobrecarregar a quantidade de viatura que nós temos. E isso daí ia ocasionar o quê? Maior desgaste, maior gasto de manutenção. E daqui a pouco não ia ter mais viatura para os policiais militares trabalhar. Por hora tem, tá? Mas viatura, ela tem um emprego operacional diferente do carro de passeio do cidadão comum. Ela trabalha 24 horas, ela passa por mão de vários condutores, que cada um dirige de um jeito. Muitas vezes o deslocamento não é com a velocidade normal de passeio, porque tem a pressa de chegar, tem toda uma questão operacional que deve ser analisada, e aí haver um desgaste muito grande nas viaturas do Estado. Então solicitamos a aquisição de 2 viaturas e fomos de forma muito bem atendidos pelo prefeito Diego Cingolani, que sinalizou positivamente na aquisição dessas viaturas, e a quem eu só tenho a agradecer, e com certeza a população toda de Santa Cruz, porque a gente pensa e percebe claramente o elogio, assim como o Diego fez agora, da população em relação a esse serviço. O que a gente ouve mais entre os elogios é essa sensação constante da presença da força policial. Passa porque, de fato, é a realidade que temos agora. Você vê em mais pontos da cidade, mais veículos circulando, além das ações, como o capitão acabou citando, né? O caso da metralhadora que foi apreendida, mas essa sensação de segurança, que aparentemente são mais policiais, circulando em outros horários pela cidade, é algo que chega muito à nossa equipe, em termos de elogio. Olha, a gente está vendo, parece que tem mais carro da polícia rodando na rua. E tem mesmo, graças a delegado. Exatamente. Então isso, talvez seja o principal elogio que a gente recebe aqui nos nossos canais de comunicação com a audiência, né? Um policial, uma pergunta que também é feita à nossa equipe, o policial, durante o trabalho, na atividade delegada, ele dispõe de todos os equipamentos, armamento, tudo que ele usa normalmente na atividade delegada, ele também dispõe. Ele está escalado Sim. pela Polícia Militar, Perfeito. Então ele tem todo o direito de previdenciário e acidentário também. Vamos supor, se um policial se acidentar durante a escala da atividade delegada, ele está respaldado pela legislação do Estado da Polícia Militar e não pela legislação municipal. Então ele dispõe de viatura, equipamento, tudo da mesma forma como se ele estivesse no serviço ordinário. Perfeito. Capitão, gostaria que o senhor falasse um pouco também sobre a participação da população, sobre denúncias no WhatsApp da Polícia Militar. Fundamental, sempre a gente coloca aqui, mas as pessoas acabam esquecendo, até porque é de forma anônima, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais. Toda a população que quiser fazer uma denúncia, ela pode entrar em contato pelo WhatsApp da Polícia Militar. Esse número de WhatsApp disponibilizado para a população em geral, a gente sempre faz a divulgação desse número, e a pessoa vai informar o que está acontecendo, pode mandar foto, acontece de chegar até vídeo muitas vezes de alguns crimes, tráfico, essas coisas. E isso daí nos ajuda muito. É essas denúncias que informam e que norteiam a ação da Polícia Militar. Ontem mesmo, por intermédio de uma denúncia anônima, policiais do Canil, do 13º BAEP, foram até um bairro aqui em Santa Cruz do Rio Pardo e conseguiram, através, obviamente, da utilização dos cães, encontrar uma grande quantidade de maconha. Mais de 3 quilos. Mais de 3 quilos. Então vamos lá, se os senhores me permitem. Por favor. O telefone de denúncia aqui da 2ª Companhia de Santa Cruz do Rio Pardo é o 99728-5198. 99728-5198. Por gentileza, só relembrando, é apenas denúncia.
Ocorrências que demandem intervenção imediata da viatura da Polícia Militar, sempre através do telefone 190. Perfeito. O senhor citou a atuação do Canil, que também tem se tornado um dos grandes destaques da companhia, tem recebido maior investimento e os resultados estão aí, né, capitão? O Canil, nós tivemos a oportunidade de, quando publicou, em 2018, salvo engano, nós já ganhamos de cara aquele Cão Boris, né? Sim. Ficou famoso aí na cidade. O famoso Cão Boris. E aí o Éder chegou e falou: capitão, nós precisamos construir uma estrutura, senão nós vamos perder esse cão. E ele já está pronto, já é um cão treinado, um cão experiente. E aí foi que nós conversamos com vários empresários e houve uma adesão quase que geral aí no município na construção daquele pequeno estrutura que nós tínhamos para abrigar 2 cães. E nesse meio tempo tinha a previsão do Canil ser construído lá em Ourinhos. Aquilo ali era só um paliativo para nós não perdermos o Boris. E aí tinha a planta, tudo certinho, ia ser construído dentro do quartel de Ourinhos e por questões políticas acabou não saindo a construção do Canil lá em Ourinhos. E aí eu conversei com o comandante, falei: comandante, se o senhor me der a oportunidade, nós tentamos construir esse Canil na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Fomos recebidos mais uma vez pelo prefeito Diego, expusemos a situação que se nós não construíssemos um canil de acordo com a normatização da polícia prescreve, tinha a possibilidade dos cães saírem daqui e irem para Bauru, porque para a população entender, muito embora os cães e os policiais militares ficam sediados na companhia aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, eles não pertencem ao nosso efetivo, eles pertencem ao efetivo do BAEP de Bauru. Né? São eles que... Sim. As escalas é feito tudo por lá, mas eles ficam sediados e o contato é direto conosco. E aí foi construído, foi ampliado o canil e hoje nós temos 4 cães e 4 policiais militares que desenvolvem um excelente papel e um excelente trabalho aqui no nosso município e nos 12 municípios que compreendem o batalhão. O senhor falou do Cão Boris, muito famoso aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, ele aposentou. E nós temos informação, ou pelo menos alguns comentários, que ele teria morrido. É verdade, ele entrou em aposentadoria, né? E aí ele foi doado para um criador da região ali de Presidente Prudente. E passado algum tempo ele infelizmente morreu. É isso, né? O ciclo da vida. Prestou bons serviços. Bastante. O famoso Cão Boris. Foi o terror da criminalidade por um certo tempo. Pois exatamente. E até rendeu ótimas manchetes também para a imprensa. Sempre estava lá. O Cão Boris, o Cão Boris. O Cão Boris que não era amigável, nem com a bandidagem, muito menos com a imprensa, com a população. Não podia chegar perto dele, né? O negócio dele era trabalhar, não era ficar sorrindo para ninguém, não. O Cão Boris era eficiente. Da minha parte são essas perguntas, Dário. Eu ainda vou deixar um espaço final. Eu queria que o capitão reiterasse orientações para o domingo, para a população, para o eleitor, de maneira geral, quais são as orientações da Polícia Militar para que a gente tenha uma eleição pacífica, ordeira. Você tem mais alguma pergunta antes disso? Não tem nem última pergunta do capitão, não. O capitão acabou colocando todos os meus questionamentos também, o seu, enfim, da nossa população e, mais uma vez, parabenizar o trabalho da Polícia Militar, a gente que acompanha o dia a dia da Polícia Militar, né? E fica as recomendações do comandante da Polícia Militar para a nossa população, em especial o domingo, um dia muito importante, mas muito importante mesmo para Santa Cruz do Rio Pardo. Esse domingo, né, dia 2 de dezembro, não é à toa que eu já falei aqui que as tensões estão grandes, porque ele vai definir a nossa vida daqui pelos próximos 4 anos. Se votarmos mal, sabemos qual pode ser o resultado, mas se votarmos bem, pode ser que nós mantenhamos nosso Brasil nessa ordem de crescimento que igual está. Então eu peço à população que saiba votar, vote no seu candidato, pesquise antes de votar, converse com outras pessoas, porque isso nos entristece muito. Eu já vi cidadão chegando na frente da escola e raspando assim com o pé, achando um santinho e levando o santinho de última hora para dentro. Isso daí jogou o seu direito no lixo, né? Então, como é em toda a sociedade, existem os bons e os maus candidatos. Então, saiba votar e que exerça esse direito para que, pensando não só em si, mas também nos nossos filhos, né? Porque precisamos deixar um país melhor para nossos filhos. Ainda uma orientação mais técnica, qual é a comunicação
se existe uma comunicação coordenada no domingo entre Polícia Militar, cartório eleitoral, juiz eleitoral, para eventualmente identificar algum tipo de denúncia, de crime eleitoral. Como é que se dá essa relação desses entes, né, durante o domingo, capitão? A relação entre os policiais militares, obviamente, é via rede rádio, que é online, é o jeito mais prático e fácil de se comunicar, mas entre cartório eleitoral e polícia militar é tudo feito através de celular. Entendi. Nós trocamos celulares com os juízes eleitorais, com os chefes de cartório, e qualquer informação nós repassamos para eles, ou também recebemos essas informações através de aparelho celular. Perfeito. Nós conversamos com o capitão Cassiano, comandante da Polícia Militar, falando sobre os preparativos em termos de segurança pública para eleição 2022, eleições 2022. Serão vários cargos aí para os quais iremos nos posicionar, iremos votar neste domingo, dia 2. Obrigado pela entrevista, sucesso e um bom trabalho para a Polícia Militar, não só neste domingo, mas de maneira geral. De maneira geral, né? Eu agradeço a oportunidade dos senhores pelo convite, por estar aqui. É sempre muito gratificante poder conversar com a população, receber perguntas e tirar as dúvidas. Então, que tenhamos aí uma votação tranquila e todo mundo possa exercer o seu direito. Muito obrigado. 13 horas mais 12 minutos. Rápido intervalinho, voltamos já já, ainda hoje com as ocorrências policiais atualizadas, né? E outras informações de utilidade pública para você aqui na 104 FM. Giro de notícias. Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para a Ering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro.